Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo para a gente poder falar sobre Fibo e hoje finalmente chegou o dia da gente falar de um assunto que vocês pediram bastante, que é o Fibogap. Então vamos lá, o que é esse tal desse Fibogap que a gente usa na sala, que o pessoal todo pergunta, poxa, Coxinha, hoje tem Fibogap, hoje não tem Fibogap? A gente vai bater um papo sobre isso, vamos lá. Primeira coisa, né? Quando a gente estuda Fibonacci, depois de um tempo, conforme você vai estudando outras coisas e você vai se desenvolvendo dentro dessa área, você entende que a ferramenta de Fibonacci ela é muito mais ampla do que a gente costuma usar geralmente. E aí você pode usar a Fibonacci em alguns eventos de mercado que não sejam só topos e fundos, né, que não sejam necessariamente topos e fundos. Eu trouxe para vocês uma referência, a autora Constance Brown, que a gente já citou nos outros vídeos, né? Lembrando que a gente tem 3 vídeos no canal sobre Fibonacci por enquanto. Um primeiro vídeo falando da origem do Fibonacci, um segundo vídeo falando sobre Fibonacci clássico e os clusters e outros setups de Fibonacci, e o terceiro falando sobre Fibonacci, que é a metodologia do professor Marco Rossi. Então vamos lá, a Constance Brown, que a gente já trouxe para vocês antes, ela fala que a ferramenta de Fibonacci ela pode ser usada com referência a qualquer movimento relevante de mercado, ou qualquer movimento que tenha uma mudança na psicologia de mercado. Ela fala isso no livro Fibonacci Análises. E o Fibogap não deixa de ser uma forma disso. Mas o que é o Fibogap? Primeira coisa, muito simples, o Fibogap ele é basicamente um método de você usar a ferramenta de Fibonacci em dias de gap. E aí a gente pode dividir isso em algumas etapas. A primeira coisa que eu queria trazer para vocês é o seguinte, o que é um gap? Vamos entender o que é um gap. Eu trouxe para vocês um livro chamado Technical Analysis, The Complete Resource for Financial Market Technicians, não sei se eu falei certo, mas da autora do Kirkpatrick e da Julie Dalcroze. E aí ela fala lá na página 401 que gaps acontecem quando a mínima da barra atual é maior que a máxima da barra anterior, ou a máxima da barra atual é menor que a mínima da barra anterior. Então vamos lá. Imagina que você tem um dia que o preço abriu, o índice futuro, por exemplo, ele abriu em um determinado preço. Se a mínima dessa barra for maior do que a máxima da barra anterior, a máxima do dia anterior ou a máxima do último candle anterior, você tem ali um gap de preços, tá? Que ela chama que é um gap mais tradicional. Basicamente, aqui a gente costuma usar principalmente para day trade, aí vocês vão ver que o Fibogap, ele para o day trade, ele é utilizado para day trade. O gap é justamente aquele dia que você tem uma abertura acima do fechamento anterior ou abaixo do fechamento anterior. Eu trouxe no slide alguns exemplos aqui, né? Então, aí tirando do próprio livro, ela comentando o que seria um gap down, e você tem até diversos tipos de gap. Existe gap de fuga, rompimento, mas não é o escopo desse vídeo. O que a gente precisa entender na essência é que o gap ele forma um buraco no preço, ele forma um vazio nessa história do preço. E o gap ele pode ter importância ou não, ele pode representar alguma mudança na psicologia de mercado. Mas por que estudar gap? Eu trouxe para vocês algumas estatísticas, vamos dar uma olhada. Eu trouxe aqui para vocês o índice futuro. Eu fiz um estudo considerando quantos dias a gente teve gap no índice futuro e quantos dias a gente não teve gap, para justamente vocês verem a importância de estudar os gaps, principalmente para day trade. Eu estudei cerca de 4.217 pregões, os últimos 4.217 pregões. E aí eu fiz um estudo que eu categorizava os gaps em 2 tipos, tá? O primeiro tipo era um gap, o dia que abria 200 pontos acima ou 200 pontos abaixo do dia anterior, e os dias que a gente abria 300 pontos acima ou 300 pontos abaixo do dia anterior. Em 4.217 pregões, a gente teve ali 3.204 dias com gaps maiores do que 200 pontos. Para vocês terem uma ideia, 76% dos dias a gente tem gap nos últimos 4.217 pregões. E só 24% dos dias a gente não tem gap, que sejam maiores do que 200 pontos. Quando a gente passa essa definição de gap para os gaps de 300 pontos, a gente vê que dos 4.217, 2.704 dias a gente teve gaps maiores que 300 pontos, e aí tanto para cima quanto para baixo, o que representa cerca de 64% dos últimos 4.217 pregões. Por que eu trouxe esses dados para vocês? Para vocês verem estatisticamente como que faz sentido a gente ter uma noção de como que a gente vai atuar em dias de gap, porque a maioria dos dias, aparentemente, o índice futuro ele abre em gap ali de pelo menos 200 pontos em relação ao fechamento do dia anterior. Pronto, olha só, a gente já definiu a parte do gap, agora a gente volta ali para a parte do Fibonacci. Eu sei que você sabe, mas não custa lembrar, né? O Fibonacci é aquela metodologia desenvolvida pelo professor Marco Rossi, que você usa ali os níveis do 7,6.4, do 23,6,
que você tem a região das confirmações dos pivôs, uptrend, e a região de batalha. E eu trouxe mais uma vez aquela imagem que vocês não podem se cansar de estudar, porque essa imagem é extremamente importante para a metodologia. E também, outra característica do Fibonacci é a questão das dinâmicas. Então, as mesmas dinâmicas que a gente trouxe nos outros vídeos, a gente vai trabalhar. Qual que é a diferença? É que basicamente agora a gente vai usar essas dinâmicas em dias de gap e a gente vai ter como referência os gaps de preço. Lembrando, né, principalmente para o day trade, o índice futuro fechou num ponto, ele abriu em 200 pontos acima, 300 pontos acima ou abaixo, a gente tem ali uma oportunidade de Fibogap. Mas como eu disse para vocês, lembra que eu falei nos outros vídeos que o Fibonacci ele é altamente adaptável a qualquer operacional? Então, existem vários métodos de Fibogap, mas eu trouxe para vocês 3 métodos importantes. E como vocês sabem, eu gosto bastante de citar as referências, eu trouxe as 3 referências, chamei ali de método Kakumaia, método Márcio Portes e método Menegas, que são os 3 ali que eu estudei um pouco mais, tive a oportunidade de estudar, e também recomendo vocês depois a procurarem esses nomes ali para poder entender um pouquinho mais da metodologia. O primeiro método de Fibogap que a gente tem é o método Kakumaia. Qual que é a diferença dele? Você vai ter o mesmo princípio de gap, né? Você precisa que o índice, dólar ou qualquer outra, até mesmo ações, abra em gap. E aí a diferença que vai estar entre os 3 métodos é basicamente na forma como você vai ancorar, onde que vai ser o seu 0 e aonde que vai ser o seu 100. No caso do Kakumaia, ele gosta de usar, e aí eu sei que ele assiste o vídeo, pode até me corrigir se eu estiver errado, mas ele gosta de usar baseado em ancoragem de topos e fundos no gráfico de 5 minutos. Então eu trouxe só o primeiro exemplozinho ali para vocês no próprio slide, né, que você tem o índice futuro no 107,645, ele formou um fundo, o Kaku, no caso, ele vai esperar a primeira formação de topo para poder ali ancorar o seu 100%. O segundo método é o método do professor Márcio Portes, no qual eu fui aluno ali, estudo, e, enfim, tenho muito orgulho de ter sido aluno dele, e que ele procura fazer isso de uma forma um pouco mais objetiva. Lembrando, objetividade e subjetividade não quer dizer que é melhor ou pior, é diferente. Ele faz de uma forma objetiva. Quando você tem um gap, ele pega, se o gap é de alta, né, e eu trouxe para vocês que o Fibogap ele é sempre a favor do gap, se o gap é de alta, ele pega a máxima do primeiro candle dos 15 minutos e a mínima do último candle dos 15 minutos. Ele traça ali o 0 e o 100 a partir dali. É um método que é 100% objetivo em como que você vai fazer o traçado do Fibogap. E o terceiro método, que é o método do Menegas, que ele é um pouquinho diferente. Ele usa o gráfico de 2 minutos e ele faz a ancoragem na formação de topos e fundos de 2 minutos. E aí só uma curiosidade. Segundo o que eu já vi dele, ele comenta que para ele o topo ali do 2 minutos é quando você tem uma máxima, por exemplo, do dia, e que você tem 5 candles em sequência que não rompe essa máxima. Então, para ele, aquilo ali é um topo. Então, eu trouxe esses 3 métodos para vocês entenderem, lembrando que as dinâmicas do Fibonacci que a gente trouxe no vídeo anterior, elas continuam sendo aplicadas nessa mesma metodologia. É só uma forma diferente, né? Até porque o gap de preço, igual eu falei com vocês, é uma mudança na psicologia de mercado, é um vácuo de preço, é uma região que não teve interesse de negociação por conta ali da passagem de um dia para o outro. Então, é um movimento relevante do mercado. O Fibogap nada mais é do que você tentar estudar como que o mercado está reagindo em relação àquela informação, que é o gap de preço, ou seja, a gente abriu muito distante do preço de fechamento, então como que o mercado vai reagir em relação a essa nova dinâmica de mercado, a esse novo movimento de mercado. E aí, por fim, para a gente poder resumir um pouquinho do que a gente falou, eu trouxe algumas dicas que eu sei que vocês têm em relação ao Fibogap. Primeira coisa, para onde que eu traço Fibogap? Fibogap é sempre a favor do gap. Então, se você tem um preço com gap de alta, você vai traçar o Fibogap a favor do preço. Se você tem um gap de baixa, você vai traçar o Fibogap a favor do movimento de baixa. Essa aí seria a primeira dica. A segunda dica é o seguinte, imagina que o preço vai lá no seu 111 e ele não rompe, e ele perde a mínima perde o fechamento do dia anterior e rompe o menos 11. Você pode fazer a inversão do Fibogap. Nesse caso, você está autorizado a inverter, né? Se você tem um gap de alta, você traçou o Fibogap a favor do movimento de alta. Depois você teve ali a falha do 111 e o preço perdeu menos 11. Nesse caso, você está autorizado a inverter esse Fibogap e traçar um movimento para baixo. Um outro ponto que é importante vocês lembrarem é o seguinte, fique ligado se o gap está sendo fechado durante a formação ali do topo e fundo. Por que eu estou falando isso? Por exemplo, no segundo exemplo que eu trouxe para vocês, que é a metodologia do Márcio, você precisa esperar o fechamento do 15 minutos. Só que se durante a formação desse primeiro candle de 15 minutos ele fecha o gap, aquele gap ele é invalidado.
E uma coisa que é muito importante de lembrar, que a gente já falou, é que a falha de uma determinada dinâmica pode levar ao próximo nível de FIBO. O que eu estou querendo dizer? Por exemplo, você tem um preço que você está na expectativa de fazer uma dinâmica do 76,111 e essa dinâmica falha, ou seja, ele não consegue fechar acima do 111, ele não consegue bater o 111, quando ele começa a voltar, você já fica de olho na dinâmica oposta, que seria, por exemplo, o 7623. Pessoal, eu trouxe aqui para vocês a teoria, mas agora eu quero trazer para vocês alguns exemplos para a gente poder ver na prática como que funciona e também fazer alguns comentários. Então vamos lá para a mesa de operações. Pô, cara, peraí, que isso, cara? Peraí, cara, você tá esquecendo de uma coisa muito importante. Foi. Já pediu like? Tá, Vamos lá, falar, pessoal, vai. eu queria pedir uma coisa para vocês. Se você gosta do vídeo, você está gostando do vídeo, está gostando da nossa série educacional, manda para os seus amigos, deixa o like, se inscreva no canal e com isso o YouTube entende que o nosso trabalho é relevante e espalha para cada vez mais pessoas. Manda esse vídeo aí para aquele seu amigo que não sabe o que fazer quando o índice abre em gap. Pessoal, a gente deu uma olhada na parte teórica sobre o Fibogap, eu vou trazer para vocês alguns exemplos práticos. A gente acompanha aqui, eu estou pegando o gráfico do índice do dia 23 de maio, e aí eu vou explicar para vocês a questão do Fibogap mais objetivo, né? Ou seja, que você pega ali a mínima do último candle dos 15 e a máxima do primeiro candle dos 15, e lembrando que você sempre traça a favor do gap. Então a gente teve aqui no dia 23, e você consegue, né, ter ali um sistema de alvos, ou seja, um sistema que você procura entender para onde que você vai buscar os seus objetivos, caso você entre a favor da tendência, e você consegue observar, igual a gente falou no Fibonacci, você consegue observar também a questão das dinâmicas. Então, por exemplo, a gente tem um dia que veio próximo do 100, fez uma tentativa ali de fazer um 7623, esse movimento falha, e aí você vê que ele forma um fundo acima desse nível, e depois a gente tem uma busca da dinâmica do 76111, e depois aqui do 111,161, que mais para frente vocês vão ver. Eu trouxe também para vocês alguns outros exemplos, por exemplo aqui, o dia 25/5, tá? Então, mês de maio a gente teve uma série de gaps, né, na verdade. Bastante curioso isso. A gente consegue acompanhar aqui, por exemplo, ó, esse dia foi um dia um pouco mais travado, mas pensa comigo, né? Você pega ali a máxima do 15, a mínima do primeiro candle dos 15, traça a favor do gap. A gente tem um dia que ele tem uma característica peculiar que é importante a gente falar com vocês. Por exemplo, esse 111 do Fibo, ele é a região de falso rompimento e violino, igual a gente conversou. A gente tem um dia que ele começa mais lateralizado, ele tenta perder o fundo e logo aqui no 111 a gente tem uma reversão de movimento. E aí, um aspecto importante do Fibogap é as falhas de uma dinâmica, você fica de olho na dinâmica oposta. O que eu quero dizer com isso? A gente teve um 76,111, mas a gente não teve um 161 aqui na direção do gap. Então ele falha o movimento e aí você passa a ficar de olho na dinâmica do 111,76 e depois até mesmo aqui na dinâmica do 76,23, que chegou bem próximo, tá? E aí você nota que o dia ficou bem lateralizado dentro dessa região. Depois, esse dia faz o teste do menos 11, que falha de novo também, e aí você tem as dinâmicas ali do menos 11,23, do 23,76, que no final do pregão acabou que não completou. Um outro exemplo que eu trago para vocês também é do dia 18/5. Deixa eu puxar aqui. Então, no dia 18/5, por exemplo, a gente tem um outro exemplo, né? Pegando aqui da mínima dos 15, a máxima do primeiro candle dos 15, a gente tem um dia que ele começa logo, ele rompe o 100 ali logo nas primeiras barras do dia. E aí é uma dica importante. Quando você tem um Fibogap que ele concentra muito o preço no início do dia entre o 100 e o 76, você fica de olho para ele poder fazer uma dinâmica do 7623, ou seja, essa dinâmica justamente do fechamento do gap. Quando você tem um dia que ele abre ali próximo, né, você forma o 100 do Fibogap, mas ele fica muito tempo trabalhando acima entre o 100 e o 111, você fica de olho nas dinâmicas superiores. Aqui no caso, a gente teve um dia que abriu próximo do 100, mas logo rompeu a região do 111, fez esses testes aqui, e aí para o pessoal que usa o 127, né, ou seja, que é da dinâmica clássica do Marco Rossi, que o 127 é a ideia de você buscar, ele habilita você buscar um 141 e um 61, você tem aqui o preço voltando ali próximo da região do 100 e 111 e depois fazendo uma busca do 141. Nesse caso ele chegou bem próximo, mas ele não atingiu, depois fez a perda da região, o 76 ele falhou em retomar ali para o 76 até o 111, mas fez a perda da região do 76 e aí uma dinâmica do 7623, que aos pouquinhos chegou bem próximo aqui, mas também não concluiu. Depois a gente tem um dia novamente com uma dinâmica do 76,111, e aí
enfim, a gente encerra o dia próximo da região do 141, tá? Então esse aqui seria um outro exemplo que a gente tem de dia com o Fibogap. Para a gente exaurir um pouquinho os exemplos, né, eu tenho também ali o dia 25/4. Eu tinha separado esses dias para mostrar para vocês, para a gente poder acompanhar algumas coisinhas diferentes também. Vamos lá. No dia 25/4 a gente tem um movimento de gap de baixa, então igual eu comentei com vocês, máxima do 15, mínima do primeiro candle dos 15. Eu estou fazendo aqui nos 5 minutos, mas é porque o terceiro candle dos 5 minutos é o candle do 15 minutos ali, máximas e mínimas. A gente acompanha o preço que ele tenta fazer a dinâmica do 7623, mas ele falha, então ele forma um topo no mesmo nível. E depois a gente tem a dinâmica do 7611 sendo feita, né, que é aquela região de falso rompimento e violino. A gente vê o preço testando 2 vezes essa região, então ele testa mais uma vez a região do 111, mas falha o rompimento, vem para o 76 e aí vem um 7623 aqui fazendo a dinâmica, é uma dinâmica próxima de fechamento de gap, né? Depois ele chega até fechar o gap. Então é outro exemplo que a gente pode usar no caso do gap de baixa. Eu queria trazer um outro exemplo aqui só para a gente ir fechando, que é justamente uma dúvida que o pessoal tem, né? Toda metodologia ela tem uma limitação. E uma limitação que a gente tem dentro do Fibogap e do Fibonacci como um todo é porque o Fibo ele vai até 161. O que você pode fazer quando você está usando sem ser a técnica do Fibogap é procurar outro Fibo, procurar outro movimento para você poder acompanhar. Quando a gente está falando do Fibogap, deixa eu mostrar aqui para vocês quando que a gente inverte o traçado do Fibogap. O exemplo aqui do dia 21 de junho, ele mostra isso. Pensa o seguinte, a gente tem um dia que ele abre com gap de alta e ele forma ali as 3 primeiras barras dos 5 minutos. A gente acompanha que o preço, o traçado ele é para cima, né? A gente traça a favor do gap. A gente tem um preço que tenta uma dinâmica do 7623 que falha, ele tem uma dinâmica do 76111 que funciona de uma forma bem interessante, depois o 111, 76, o 76, né? E aí a gente tem aqui o 7623. Depois ele faz o 23 menos 11 e aí acontece uma coisa que muita gente fica em dúvida, né? Poxa, ele rompeu o menos 11, o que eu faço? Nesse caso, a gente tem uma coisa da metodologia que é interessante. Quando você tem a falha de rompimento do topo, né, do 111, e depois você tem a perda do menos 11, você pode fazer a inversão do traçado do Fibogap. Então aqui a gente acompanha a inversão do traçado, ou seja, ele perdeu menos 11, ele não tinha perdido o 111 aqui na região anterior, você traça ele contra o gap, então você pode fazer essa inversão. E a gente acompanha que a gente teve a gente acompanha as dinâmicas da mesma forma. 111, 141, 111, 161, dinâmica no 61, 111. Essa é a forma mais objetiva que você tem de traçar o Fibogap. Outros exemplos que a gente pode ter por exemplo, os traçados do Caco e os traçados do Menegas. Eu confesso que eu conheço um pouco menos desses traçados, mas eles são tão relevantes quanto qualquer outro traçado. O traçado do Menegas, por exemplo, ele vai usar o gráfico de 2 minutos, e aí, no caso, ele acompanha qual que é a formação do primeiro fundo, o primeiro topo ali do gráfico de 2 minutos. Fundo para ele basicamente um candle que você tem ali 4 ou 5 candles mais ou menos que não perde a mínima do candle anterior. Então isso acaba sendo um fundo. E aí ele traça nos 2 minutos, você vê que, por exemplo, você consegue observar as dinâmicas da mesma forma. Tem a dinâmica do 7611, você tem a dinâmica do 7623 que é feita aqui no gráfico de 2 minutos, enfim, você consegue acompanhar isso do mesmo jeito. Nesse caso, ele é um Fibo ali para quem opera no curtíssimo prazo, né? Porque quem opera o gráfico de 2 minutos, os fundos e topos eles acabam se formando muito rápido e aí você não precisa esperar, por exemplo, até 9h15 para fazer o traçado. Antes de 9h15 você já consegue fazer o traçado. E aí, para a gente fechar, vou trazer o exemplo do traçado do Fibogap do Caco, por exemplo. Ele espera a formação de um topo ou fundo nos 5 minutos, ao invés de usar um candle de referência de 15, igual a gente comentou na metodologia mais objetiva do Márcio, ou esperar a formação de topo e fundo no 2. O que ele vai esperar, por exemplo, é pegar o topo aqui do dia 20, traça a favor do gap, mas muito provavelmente ele vem pegar aqui o fundo desse gráfico dos 5 minutos, que é essa região aqui. Então pensa, enquanto uma metodologia ia botar ancoragem no 100 aqui, a outra espera a formação do fundo para colocar ancoragem. E mais uma vez, você observa da mesma forma o 76, a dinâmica do 7623, depois um 76111 e até mesmo aqui um 111, 161, chega a trabalhar um pouco abaixo, mas enfim, depois a gente tem até a volta aqui do 61, 111. Ou seja, são formas diferentes de traçar o Fibogap, cada um tem a sua metodologia, mas você usa as dinâmicas da mesma forma, você usa os níveis com o mesmo sentido e com o mesmo objetivo. Lembrando que é o que eu falo com vocês, o importante não é exatamente qual Fibo que você tem na tela, mas como você trabalha as dinâmicas do Fibo que você tem na tela. Beleza?
Então, pessoal, a dica que eu dou para vocês é que o Fibogap, ele é sempre a favor do gap. Pera aí, pessoal. Tiagão, Vitinho, vamos dar uma pausa aqui rapidinho, cara. Pera aí, uma ligação, tem que atender, desculpa. Alô? Oi, vó, tudo bem? Tudo certo. Como que você tá? Não, eu tô gravando aqui. Tá, não. Poxa, obrigado, hein? Obrigado por lembrar. Olha só, pessoal, queria lembrar vocês o seguinte, minha avó ligou aqui para lembrar. Deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal, manda para os seus amigos, dá essa força pra gente.